Vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. Há pessoas que acham que não devemos repetir o Pai Nosso, ou não devemos orar o Pai Nosso, porque isso é coisa de católico. Mas nós temos que superar esses preconceitos entre igrejas, até porque há muito que nós devemos à igreja antiga, que era católica, que é católica. É claro que houve grandes desvios nesses últimos séculos. Gregório o Grande, de onde se tira, que desenvolveu, por exemplo, normatizou os cantos gregorianos. Gregório foi quem Calvino chamou o último bom papa, né? Mas durante séculos houve grandes líderes, papas, monges, pastores, mestres da palavra, com quem nós temos que aprender. E o primeiro foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Repetir esta oração jamais poderia ser uma vã repetição. Muitas pessoas fazem referência a este ensino do próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo não apenas faça vãs repetições. Mas ele estava se referindo a hábitos dos pagãos da sua época que balbuciavam, falavam como se fossem mantras, né? Apenas uma sílaba, duas sílabas. E você vê que no céu os querubins estão repetindo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que era, que é, que há de ser. E diz assim, que vive a repetir. Não é uma vã repetição, uma boa oração. Vã repetição é quando você fica só falando uma sílaba ou duas, né? Na tradição antiga, fazia-se a oração de Jesus: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de mim, um pecador. E os antigos ensinavam isso como a oração de Jesus, não o Pai Nosso, mas a oração de Jesus. E é repetido várias vezes ao longo do dia. Eu faço essa oração, assim como o Pai Nosso, diariamente. E não é uma vã repetição. Nem tampouco orar as orações dos outros é uma vã repetição. Muitos acham que oração tem que ser espontânea, mas há muita oração espontânea que não passa de uma oração desmiolada. Vamos dizer a verdade, toda oração verdadeira nasce da dor, da nossa necessidade, do nosso vazio, da nossa carência, do nosso sentimento de culpa, do nosso sentimento de fraqueza, da nossa extrema necessidade, da nossa extrema pobreza face à riqueza de Deus. Então toda oração é uma confissão de necessidade, uma confissão de insuficiência, uma confissão de carência de Deus. Senhor, sê propício para comigo. Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Senhor, eu sei qual é o meu pecado, eu sei o quanto eu preciso de Ti. Então, pegue seu sentimento, pegue sua dor, pegue sua insuficiência e transforme isso numa oração. Nem que você faça oração de outro. Há orações escritas. Eu tenho livros de oração. Eu tenho aqui um devocionário que eu leio de vez em quando. É um devocionário ortodoxo, mas tem a oração de Basílio, tem as orações de Atanásio, tem orações de Agostinho, tem orações antigas dos pais da igreja, que são os nossos pais na fé, porque nós somos descendentes, né? Ao longo a fé cristã não começou em Genebra com Calvino, não começou em Wittenberg com Lutero, não começou em Springfield com as Assembleias de Deus, não começou em Kentucky com a Igreja Batista, começou com Cristo.
e de Cristo para os seus discípulos, dos seus discípulos para os discípulos dos discípulos, e por aí vai. E muitos fizeram orações, gravaram suas orações, e essas orações nos servem até hoje. E não é vã repetição fazer as orações, fazer das palavras deles as nossas palavras, que muitas vezes eles se expressam, aliás, eles se expressaram muito melhor do que nós, coisas que nós podemos, de fato, orar de coração. Não é complicado isso, né? Pois é, eu volto tentando descomplicar a fé cristã. Até a próxima, que Deus te abençoe, Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. A paz.